Então o tema, como a nossa irmã já salientou, é a família e a doutrina espírita. Vou ficar aqui desse lado para mim melhor. Nós escolhemos um pequenino trecho de uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que todos conhecem, este venerando irmão, que nesta mensagem, eu não vou colocar ela toda porque ela é muito extensa, mas eu estou colocando a essência dela, que é para nós nos colocarmos na atualidade do planeta Terra. Então, dizer, nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. É o que nós estamos observando na atualidade do planeta Terra. A tecnologia e a ciência estão no alto e os valores morais estão embaixo. Então as asas que deveriam estar em equilíbrio estão completamente em desequilíbrio. As glórias das conquistas do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. Então, o atual quadro da humanidade parece que está retrocedendo. Em vez de avançar para o lado do progresso moral, está estagnado. E isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, na realidade nua e crua, que nós estamos esquecendo dos ensinos de Jesus Cristo. Que nós estamos virando as costas para o nosso Criador. Em prol de quê? Em prol das ilusões que a matéria nos oferece e consegue nos enganar, por vezes fazendo-nos perder uma encarnação. Os mesmos erros, os mesmos equívocos, as mesmas teimosias, e ficamos estagnados dentro de um processo evolutivo que não nos leva a crescer espiritualmente. O momento atual do planeta Terra é extremamente conturbado pela agressão às leis de Deus, devido ao menosprezo dos valores morais. Temos que trazer essa luz do Dr. Bezerra de Menezes para que nós possamos despertar. As profecias de Jesus há mais de 2000 anos, e vejam só, meus irmãos e irmãs, se não está super atualizado isso. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Falsos profetas
o mundo está cheio. Mercenários das religiões invadem os lares, usurpando criaturas de boa fé. Iniquidades, no nosso dicionário, qualidade ou caráter do que é iníquo ou injusto, grande injustiça, ato malvado, crime, perversidade e violência. Aí vem uma questão, né, irmãos? Perseverar no quê? Diz ali, aqueles que perseverarem, eles serão salvos. Perseverar no bem, no amor, no perdão, na ética, na dignidade, no senso de justiça, na fraternidade entre seus irmãos. Será salvo, certa vez, perguntaram para o Emmanuel, né? O espiritual do Chico, quando naquela frase, né? Fora da caridade não há salvação. Que salvação é essa? Ele explicou: a salvação é a nossa auto-iluminação. Quando nós nos auto-iluminarmos, estaremos salvos, estaremos libertos. Os ensinamentos do Cristo, acabamos de ver, continuam sendo o roteiro de luz, seguro e atual para o enfrentamento das iniquidades. A partir do momento, irmãos e irmãs, que nós realmente nos comprometemos com os ensinos de Jesus, nós vamos sofrer menos, nós vamos ter estrutura espiritual para enfrentar frente a frente essas ilusões que o mundo nos oferece. Nós vamos ter discernimento, vamos ter lucidez, ou seja, nós vamos pensar com luz no raciocínio para tomarmos as nossas decisões. As criaturas hoje, na realidade, de um modo geral, não são todos, obviamente, mas entraram num labirinto e não conseguem sair. Porque o que o mundo oferece para nós é castelo de areia. O mundo não tem estrutura, o mundo material não tem estrutura para nos oferecer algo seguro, algo correto, algo de confiança. Percebe? E Jesus nos ensinou muito bem de que o reino de Deus está dentro de você. Ele não está aqui, nem ali, nem lá, nem nessa região, nem nada, não. Percebe? Deus é tão justo, tão amoroso, que Jesus veio nos ensinar isso. Está dentro de você. A tua essência divina, as tuas potências, percebe? É que vão te ajudar a você atingir o teu objetivo. É claro que nós temos os nossos compromissos profissionais para ganhar nosso pão no dia a dia, né? É o pão de cada dia. Mas nós temos outros compromissos além disso.
É o compromisso de mantermos conectados com a espiritualidade, com a nossa essência. Fora disso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos andar em círculo. Sai do lugar, chega do lugar. Sai do lugar. Percebe? A família e a doutrina espírita. Ainda nos amparando nos conselhos de Emmanuel, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É que está hoje em dia necessitando alicerce moral, valores morais. O homem está focado no ter, eu quero ter mais e mais e mais. Esqueceu de ser. Percebe? Necessidade é ser, não ter. Que o ter é o pó que vai virar pó. A família reaviva em nós, né, a sensação de segurança, amor, carinho, aconchego, equilíbrio, proteção, respeito, união, tolerância, empatia. Isso obrigatoriamente tem que estar reinando dentro do nosso lar. Vamos pegar só um item aqui. Respeito. No nosso dia a dia, nesse mundo de individualidade, cada ser é um indivíduo, cada ser é um espírito que traz a sua história. Percebe? Então, obrigatoriamente, eu não consigo pensar como ele pensa, nem ele pensar como eu penso. Percebem? O que importa é o respeito. Eu respeito como ele pensa e ele respeita como eu penso. E não tem briga. A partir do momento em que aparece o dono da verdade, e só ele tem a verdade, ou ela tem a verdade, é a detentora da verdade, vamos ter a treta. Sem dúvida nenhuma. Isso vai poluir energeticamente o nosso lar. Vamos entrar numa frequência de sofrimento, de perturbação, sabe? Uma coisa tão simples. Olha, você pensa de um jeito, tudo bem. Eu penso de outro jeito. Entendeu? Então, a respeito do modo que eu penso, eu vou ficar com a minha opinião. E nós vamos ficar de bem. E a casa está em equilíbrio, percebe? Está em paz. Quanta coisa ruim acontece dentro de um lar por uma discussãozinha de uma coisa de meu Deus do céu. Sabe, uma coisa sem nexo. A primeira escola do Espírito é o lar. A doutrina espírita nos ensina que o lar terreno oferece a grande oportunidade para a prática do amor incondicional ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso lar é a nossa primeira escola.
Entendeu? É dali que nós vamos nos reestruturar para passar para o mundo externo. E a nossa irmã Espírito, Joana de Ângelo, diz assim: ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. Olha a responsabilidade dos pais. Ainda a nossa irmã nos orientando. A primeira escola é, pois, o lar. E este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Quantos lares destruídos, Aí eu fiz uma consulta, no livro dos Espíritos, que diz assim: se uma criança se transvia apesar dos cuidados dos pais, eles são responsáveis? Já vieram me fazer essa pergunta, pais, para mim. Não. Mas, quanto mais as propensões da criança são más, mais pesada é a tarefa, e maior será o mérito dos pais que conseguirem desviá-lo do mau caminho. Nós temos que prestar muita atenção nas crianças de tenra idade. Observem bem. Ali é um espírito. Um espírito que está retornando para se aperfeiçoar. Ele, com o decorrer da idade, ele vai mostrando as suas tendências. Reparem bem que ele vai mostrar. Tem aquele que vai pegar o cachorrinho e vai dar um chute no cachorro. Tem outro que vai lá na planta da mamãe e vai picar. O que é isso? Isso é uma tendência. Então, qual é a atitude dos pais? Corrigir. E não achar bonito, ele bater palma que nem tem certos casos. Percebe? Nós somos os educadores, tem que ser agora. Porque depois, ninguém sabe o que ele vai fazer contigo, como pai. Existem inúmeros exemplos. Às vezes, o chá tem que ser amargo para curar a doença. A família precisa de uma estrutura espiritual, ética, moral, capaz de enfrentar as iniquidades, nesse mundo hoje que está aí translocado. E o Evangelho de Jesus nos oferece essa estrutura espiritual, repleta de amor, de sabedoria e justiça. Isso aqui esse é o livro dos procedimentos.
de como agir, como se comportar. Né? Aí cabe a cada um fazer a sua autoavaliação. Nós sabemos que é espécie de um estágio, né? É o conhecimento do Evangelho, né? Depois de sentir, de conhecer, de ver as propostas do Cristo, é procurar sentir, passar para o coração. E depois, para fechar o ciclo, praticar. Às vezes a pessoa conhece, mas não sente e não pratica. Às vezes conhece, sente, mas não pratica. Praticar no dia a dia, dentro de casa, fora de casa, no serviço, no lazer. O reencontro dos espíritos ocorre nos lares, né? Espíritos amigos ou desafetos. Nem todos são iguais, né, dentro de casa, os filhos. Né? Não tem filho que é completamente diferente um do outro, não tem. O que é isso? É uma anormalidade? Não. São espíritos. Mas por que eles estão naquele lugar? Ah, bom. Eles estão naquele lar porque tem uma administração superior que colocou eles no melhor lugar que eles tinham que estar. Com as melhores pessoas que eles teriam que estar. Bom, mas é fantástico, não dá trabalho, é educado. O outro, a missão que você tem é de educar. Ele é diferente, bem diferente, mas cumpre a você colocá-lo ele no caminho do amor, do bem, da paz. Percebe? Não tem nada de errado. E como construir e manter a paz, né, dentro do lar? Exercitando diariamente atitudes do bem, né? Amor, empatia, renúncia, perdão, dedicação, respeito, união, tolerância. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Entendam bem, são duas. Né? Laços espirituais e os laços corporais. Muito bom. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Não quer dizer que nasceu, né, na forma natural, que são afins. O corpo procede do corpo, mas o espírito procede do espírito. Já dizia Jesus: corpo é corpo, espírito é espírito. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os laços da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos. Antes, durante e após a encarnação. Percebe esses laços? Eles vão além da encarnação. Paulo, né, mandando uma carta
Timóteos com esse título: Em Família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. A educação no lar. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho de cooperação para com Deus. No lar, a fé espírita, no clima da família, é fonte do espiritismo no campo social, calar todo impulso de cólera ou violência. Amoldando-se ao Evangelho de Jesus, de modo a estabelecer harmonia entre si mesmo perante os outros. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais. Às vezes os pais tratam as crianças com muita fantasia. Não é certo isso. Tem que falar o que é certo, as coisas, o nome das coisas. Não criar fantasia na cabeça da criança. E você está iludindo ela. Amanhã depois ela vai ver: puxa, o que meu pai falou não é nada daquilo. Ela vai descobrir. Percebe? Então a gente tem que falar já desde o início o que é real e o que não é real. Viu? De um modo todo carinhoso, especial, nada de turbulência, nada de grito, não há necessidade disso. É conversar com a criança. E o Evangelho no lar, meus irmãos, isso aqui é fundamental. Quem cultiva o Evangelho em casa faz do próprio lar um templo do Cristo. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe co-participam da fé. Isso aqui, na minha casa, é sagrado. Quarta-feira, nós estabelecemos o horário das 20 horas, todos os telefones desligados, avisamos os parentes: olha, quarta-feira. Nesse período, nós estamos todos reunidos em paz. Às vezes, se um não pode, vai os outros dois. Se não algum impedimento, alguém vai ter que ficar ali. O Evangelho, orando, porque a gente nem imagina, nós nem imaginamos o que acontece no Evangelho no lar. Os benefícios que os benfeitores espirituais nos trazem para a nossa saúde, para o nosso lar, nos protegendo, encaminhando às vezes nossos irmãos que estão ali do nosso lado perdidos, em busca de um caminho, estão ali às vezes perturbando, criando atrito, né? Então, olha, se eu posso sugerir a vocês, aqueles que obviamente não praticam a realidade, olha, isso aqui é uma bênção. É isso, irmão. Seria estas as humildes mensagens, né, que teríamos para passar a todos vocês. Muito obrigado pela atenção.